Se você está querendo aprender inglês, toma cuidado para não cometer esses 10 erros aqui. E se você já cometeu, toma cuidado para não continuar cometendo eles, beleza? Se liga no vídeo que eu vou te falar quais são esses 10 erros. Bom, o primeiro erro que muita gente comete é traduzir. Se você quer saber mais um pouco sobre o problema de traduzir, eu fiz um vídeo que eu estava explicando como escolher um bom curso e eu expliquei por que a tradução pode atrapalhar o aprendizado efetivo de um idioma, beleza? Então, um exemplo rápido para vocês é que, por exemplo, this is a microphone. This is a microphone. Se você observou para onde eu estou apontando, você não precisa de uma tradução para entender o que é um microphone. E na sua mente ficou gravada uma imagem, não só um conjunto de letras que relacionam essa nova palavra microphone. Diferente se eu falasse para você microphone, microfone. Você ia associar microphone a microfone e não a essa imagem. E isso pode atrapalhar o seu aprendizado do inglês ou de outro idioma. Beleza? Então esse é o primeiro erro. Por favor, toma cuidado, só usa a tradução no último recurso mesmo. Galera, um outro erro comum que muitos dos meus alunos cometem quando estão aprendendo inglês é querer ler só e aprender só a decorar a escrita e não aprender a pronúncia de uma palavra. Quando a gente só decora ali a escrita, a gente vai pronunciar errado. Vai pensar alguém falando pra você tablet em vez de table, ia ser estranho, não ia? Esse é o problema de você decorar a escrita e não a pronúncia. Porque assim o seu inglês não vai ficar em inglês bonito e o pior, não vai nem ficar em inglês compreensível, porque se as pessoas pelo menos entenderem, seria legal. Mas quando você fala, por exemplo, tablet, um americano não vai entender o que é um tablet, vai pensar que você está falando de outra coisa. Beleza? Então esse é um cuidado que você tem que tomar e é um erro que você não pode cometer. Não decora apenas a escrita. Tenta ver a escrita junto com a pronúncia para facilitar o seu aprendizado do idioma. Beleza? Um outro erro comum que pode acontecer é você ter medo de falar inglês. Não tenha medo, tenha confiança. Se você está aprendendo o idioma, fala, não tenha problema. Você está aprendendo sozinho em casa, fica falando sozinho. Você está aprendendo num curso, não tem medo, não tem vergonha de ser zoado porque você está falando uma coisa errada ou alguma coisa assim. Fala, é melhor aquele que fala tablet do que aquele que nem fala, mesmo sendo errado, tá bom? Então, por favor, não tenha medo, comece a criar sua confiança. Por isso que também procure cursos que te tragam essa confiança quando você for falar inglês, ok? Outro erro aqui que muita gente comete, que eu sei que você comete, é não praticar o seu inglês. Você estuda ali 1 horinha na semana, ou 2 horinhas, e depois não pratica em nenhum momento. Claro, isso não vai dar certo, você tem que praticar. Quanto mais você falar, mais você vê onde você está precisando estudar mais, melhor vai ser para você, porque assim o seu inglês vai ser mais natural e você vai aprender mais rápido. Outro erro que muita gente comete quando está aprendendo inglês é não ter um hábito de estudar o idioma. Eu sei que pode ser chato, você está aprendendo um idioma, mas o inglês legal dele é que você pode ter um hábito de estudar e esse hábito pode ser divertido, pode ser ver uma série, um episódio de uma série por dia, vendo ali o transcript in English para poder aprender um pouquinho mais sobre a pronúncia de algumas palavras, ou então sobre como falar algumas coisas, algumas expressões. Então transforme esse hábito de estudo de maneira divertida, mas não deixe de ter um hábito de estudo de inglês. Se você não tiver uma rotina de estudo, um hábito, seu inglês vai demorar muito para evoluir. E eu sei que você quer aprender o inglês o mais rápido possível. Tá, um sexto erro, é muito difícil aqui no Brasil a gente não cometer esse erro. Por quê? Porque a gente está no Brasil. Muitas pessoas aqui falam apenas o português, não falam inglês. Então você se imergir no idioma não vai ser tão fácil, que no caso é não se imergir no idioma esse erro. Mas como que a gente pode se imergir no idioma, galera? Músicas, vídeos no YouTube, séries e filmes. Você tem que assistir bastante disso em inglês para poder se imergir e aprender um pouco mais sobre a cultura, para o inglês se tornar parte da sua vida e ficar mais fácil de você aprender. Ah, mais uma dica, sabe esse celularzinho que você carrega para todo canto? Coloque em inglês já que você está estudando. E antes que você fale, ah, mas aí eu não vou saber procurar as coisas. Ótimo! E quando você não sabe procurar as coisas, você vai se obrigar a aprender o que é aquilo para você achar aqueles aplicativos lá, beleza? Um sétimo erro que muita gente comete quando está aprendendo inglês é a falta de um objetivo. Muita gente está aprendendo ali porque a mãe obriga, ou então porque acha que é importante, mas não realmente acredita naquilo. Então, se você quer aprender um idioma, você tem que ter um objetivo claro. Eu quero aprender um idioma porque isso é importante para minha carreira. Ou então isso é importante porque eu vou viajar para Disney e eu preciso falar inglês, que eu quero falar inglês com o Mickey. Tudo bem, isso estando claro na sua mente, sendo um objetivo focado, vai te ajudar a aprender inglês mais fácil. Agora é um erro que eu cometo muito e que eu tenho, né, esse erro em mim, é preguiça. Eu sei que muitos brasileiros têm, mas realmente a preguiça pode atrapalhar a gente.
Como é que a gente vence a preguiça? Seguindo esses outros passos, lembrando não cometendo esses outros erros, não deixando ter um hábito de estudo, não perdendo o foco. Se a gente não perder o foco e não perder o hábito de estudo, a preguiça ela vai atrapalhar um pouco, mas não tanto. Mas a preguiça ela atrapalha, porque às vezes você pode simplesmente mudar ali, cara. Você tá no Netflix, é só colocar em inglês, você fica com preguiça de mudar pro inglês o filme ou a série. Então não fica com preguiça de estudar inglês. Dá um jeito de vencer essa preguiça, transforma os estudos de inglês num hábito. Outro erro que a gente comete às vezes é achar que o inglês ele é muito difícil e que às vezes porque a gente já passou da fase da adolescência, não vamos conseguir aprender o inglês. Mas não é assim. A gente consegue aprender o inglês, não importa em que fase a gente esteja. É óbvio que com o tempo talvez fique mais difícil quando a gente fique bem mais velho, mas no geral a gente consegue aprender. Então tira esse bloqueio da sua cabeça de que você não vai aprender inglês, de que o inglês é difícil. Porque eu te garanto que falar algumas coisas em inglês, conjugar verbos em inglês é muito mais fácil do que falar no português. E olha só, você já sabe falar o português. Outro erro que a gente comete é se preocupar demais com a gramática. Mas peraí, um professor falando que eu não devo me preocupar com a gramática? É isso mesmo. Calma, também não é assim. Na verdade, você tem que se preocupar com a gramática, mas não de uma maneira excessiva. Às vezes a gente quer estudar um idioma e quer ficar olhando a gramática, pesquisa livro de gramática e não se auxilia com outras coisas, só com gramática. Isso pode te atrapalhar, porque você vai aprender de uma maneira sistemática. E o idioma ele é para ser natural, não sistemático, beleza? Então, não fica focado só na gramática. Foca na comunicação, em como você pode se comunicar com aquele idioma. Dica bônus do vídeo. Quando você está aprendendo um idioma, muitas vezes você quer falar da melhor maneira possível e quando você está treinando aquele idioma, conversando com alguém, você pensa demais. Quer ver um exemplo disso? Alguém te pergunta, hey, what's your name? Você para assim, what's your name? Isso na página 1 do livro. Eita, a página 1 do livro falou que quando alguém pergunta what's your name é a Luísa. My name is Luiz. Você viu o tempo que seu cérebro às vezes demora para poder fazer essa ligação? Você tem que transformar o inglês em algo automático. Então não pensa demais quando você está falando. Quando alguém te pergunta what's your name, você tem que responder automaticamente my name is Luiz, or it's Luiz, or I am Luiz. Então vai depender de como você quis aprender. Se o material que você estava usando te ensinou a falar my name is Luiz, perfeito. Você responde com my name is Luiz desde que seja automático. Não fica pensando demais em como você pode fazer isso. Então galera, era esse o vídeo que eu tinha a trazer para vocês. Por favor, não comete nenhum desses erros. E se você já cometeu eles ou se está cometendo agora, corrige, porque eu te garanto que vai ajudar você a melhorar o seu inglês se você não cometer esses erros aqui, tá bom? Era esse o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e não se esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos que você sabe que cometem esses erros aí e que estão precisando parar de cometer esses erros, beleza? Valeu, falou, fui galera!